meu Boa amor. noite, oiê. Boa noite. Bora lá. E que tema hoje, hein, amor? A gente não conversa mais, né? Mais um tema interessante da série Desgaste no Casamento e Sim, Casamento sem Crise, né? O que acontece que em algum momento da relação, porque é comum, né, a gente receber essa queixa em atendimento em que ou a esposa ou o marido diz: olha, em casa a gente não conversa mais. É tão comum isso acontecer, né? né, é que é muito comum isso acontecer nos relacionamentos, não só de marido, mulher, enfim, né? Não conversar Uhum. mais com os filhos, né? Não conversar mais, enfim, os filhos com os pais e às vezes entre os irmãos também, é muito comum, né? É que, novamente, né, o que a gente sempre vem falando, quando essas coisas acontecem dentro do casamento, a coisa é um pouquinho mais complexa, vamos dizer É, assim. quando a gente não conversa mais, uma série de motivos podem ter levado a isso, né? O Uhum. primeiro ponto é que você tem um indicador, né? Se vocês antes conversavam e hoje não estão conversando, é porque alguma coisa com certeza não vai bem entre vocês. Existem os casos em que o casal nunca conversou, né? Mas eles não se davam conta. Aí quando acaba aquele momento da paixão, né? E aí vem aquele olhar mais crítico em relação ao outro, e eles falam: nossa, mas a gente não tem tanta afinidade como eu pensava que nós tivéssemos. E o Uhum. assunto não é tão bom quanto foi, ou quanto era, ou quanto parecia ser. Né? E agora a gente nem conversa mais. O importante é que isso é um indicador de que a coisa não vai bem. O É. próximo passo é descobrir o que está acontecendo, né? Às vezes, quando a gente recebe queixa de casais que já estão há muitos anos e que têm filhos, né? A queixa também vem da seguinte forma, né? Olha, minha esposa, ela não conversa comigo, mas no telefone não para de falar, é uma tagarela. Ou o meu marido não conversa comigo, mas conversa sem parar quando está com o pai dele ou com o filho. Né? Então, aí, gente, se você está percebendo que o seu cônjuge conversa com outra pessoa e não conversa com você, é sinal de que, com certeza, alguma coisa precisa ser resolvida. Uhum. O próximo passo é o que, né, amor? Sim, Diga, o que então você ia é isso que o falar? Fábio está dizendo que é muito importante. Gente, casal que não está se falando, né, não está conversando, está tendo falta de diálogo, é porque a coisa realmente não está boa. E esse é um alerta tão vermelho isso, e é vermelho mesmo, Uhum. já não é mais amarelo, né? É vermelho, porque daí, se não for trabalhado, né, se não for cuidado esse desgaste, essa falta de comunicação, tende a levar sim à separação. Então tem muitos casos de separação que começou na falta de diálogo, né? E que levou a um distanciamento, 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 de forma que, sem o diálogo, sem a comunicação entre eles, entre o casal, um começa a não entender, né? Não começa a não identificar e, por consequência, não entender quais são as necessidades do outro. É. E entender as necessidades do outro é fundamental dentro do relacionamento. Tem que ter que um atenda às necessidades do outro, concomitantemente. E que haja reciprocidade, né? A gente sabe, Isso. gente, que isso não é fácil. Entender as necessidades do outro é um processo bastante Sim. desafiante e que exige aprendizado. Gente, presta atenção, exige aprendizado, porque nós não fomos treinados, ensinados, formados a entender a necessidade do outro. A gente até aprende a entender a necessidade dos nossos clientes, dependendo da área em que você atua. Mas aprender a entender a necessidade do nosso marido, da nossa esposa, parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu para lidar com os nossos clientes. Por quê? Porque é diferente. Existe Uhum. uma expectativa, né? Uma expectativa que é além de um interesse de um negócio. Né? Com o seu cônjuge, a Uhum. expectativa ela é muito grande, né? Ela é de futuro, ela é de sonhos, ela é de reconhecimento, é uma expectativa de existência. Né? Tem muito casal que, infelizmente, precisa do seu marido e da sua esposa para se sentir vivo ou viva. Né? E aí é o grande Uhum. desafio. Diga, amor, o que você ia falar? O que eu ia falar é que tem casos de casais, né, que evitam conversar sobre,
evitam ter conversas importantes, exatamente porque quando eles entram nessa conversa importante, eles brigam. Exatamente. Então, já sabendo que eles vão brigar nesse assunto importante, eles evitam entrar no assunto, achando que isso é uma forma de resguardar a relação. Não, para a gente não brigar, porque não querem brigar, mas também não sabem conversar, então não se toca mais no assunto. Só que é exatamente o não tocar no assunto, quando a gente fala não tocar em conversas importantes, né? Não é conversa do tipo do dia a dia, né? Que também é até importante, mas eu digo assim, conversas importantes sobre como eu estou, como eu me sinto, como você tá, como você se sente, enfim. Quando a gente não entra nessas conversas, é aí que a gente está dando um passo para o distanciamento e talvez até para o fim do relacionamento. Então o efeito é o inverso, né? Quando uma pessoa não conversa com a outra para não encarar um conflito, ou para não, assim, por medo, ou por incômodo, ou por já estar de saco cheio de encarar uma briga, ou de brigarem de novo. Ou então porque já falou muitas vezes a mesma coisa e o outro não ouviu, não acolheu, né? Isso também é muito comum, né? Eu já falei, eu já pedi, eu já cobrei, né? Então Exato. fica naquele vício, né? Exato, exato. Então quando uma pessoa ela decide ou ela escolhe não conversar com a outra para não brigar, ou normalmente, gente, normalmente, não estou falando que seja assim com você, mas é muito comum que existe uma crença derrotista por detrás. E aí é importante mudar essa mentalidade. Por que uma crença derrotista? É uma crença de que não vai adiantar falar, porque a pessoa não vai mudar. Não vai adiantar eu tocar no assunto, porque eu vou me desgastar e a pessoa não vai mudar de opinião. Essa crença derrotista, ela, primeiro, é importante que você entenda que você funciona da seguinte forma. Aquilo que você acredita, gente, presta atenção, ó, é virada de chave. Aquilo que você acredita, o seu inconsciente vai fazer de tudo para mover você para que isso se torne verdade. Então olha só como é importante você ter clareza do que você escolhe acreditar. Vou repetir, aquilo que você acredita, o teu inconsciente vai te mover para fazer com que isso se torne verdade. Se você não vai conversar com o seu cônjuge porque você acha que não vai mudar, não adianta, vai brigar de novo, existe uma crença derrotista no qual você acredita que não adianta. Se você acredita que não adianta, o fato de você não puxar a conversa vai confirmar que o outro não muda. Porque o que poderia fazê-lo mudar seria a sua capacidade de estabelecer uma comunicação de forma correta com o seu parceiro, com a sua parceira. Primeiro ponto, se você quer acertar a comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira, é você acreditar que existe um caminho. Sempre acreditar que existe um caminho. É você acreditar que isso vai melhorar a relação de vocês. É você acreditar que se você não insistir nisso, a relação de vocês vai por água abaixo. Isso até a gente pode fazer uma analogia, né? Essa questão do acreditar que o Fábio está falando. Sabe quando você dá entrada, enfim, você está doente, você dá entrada numa UTI, num pronto-socorro. Normalmente as pessoas, quando estão nessa situação de saúde em risco, né, de vida em risco, a gente traz, independente da doença ou da causa ou do acidente, a gente traz dentro da gente uma esperança muito grande que vai dar certo, não é assim? Nossa, olha, eu tô dando entrada no pronto-socorro, mas a minha esperança é que eu vou ficar boa, é que eu vou sair, é que eu vou melhorar e que vai ficar tudo bem, né? Quando a gente não tá bem, a esperança vem também bem à tona, né? E no casamento, aí que tá, quando o nosso casamento, quando o seu relacionamento vai parar numa UTI, né? É essa hora também de você brigar por ele e não jogar a toalha. Se seu caso... Porque, pessoal, gente, presta atenção, presta muita atenção. Se está faltando diálogo no seu relacionamento hoje, o seu casamento ou já está ou vai para uma UTI. Simples assim. E aí, uma vez que chega nessa UTI, o que você vai fazer? Ah, deixa morrer? O deixa morrer, vale lembrar que você também está nessa UTI. A relação é feita de duas pessoas. Exatamente. Né? Então o casamento está na UTI. O casamento só existe, como a Sandra disse, porque existem duas pessoas. Né? Então, quando o casamento vai para a UTI, não morre só o marido ou só a mulher, morrem os dois.
né? É assim, E quando vai às para vezes UTI até uma e não família consegue toda, sair, né? né? A gente evita muito trazer a questão dos filhos, porque a gente quer dar Uhum. ênfase para o casal. Mas muitas vezes o casamento vai para UTI e matou a família inteira. O que a gente mais escuta, né, dos nossos amigos médicos, né, e às vezes a gente vê em reportagens, etc., que as pessoas que venceram numa situação de quase morte, onde muitas vezes se dizia que, olha, daqui dessa noite ele não passa ou ela não passa, o relato era que essas pessoas tinham uma força para viver tão grande, ou seja, elas acreditavam que iriam vencer e que sairiam de lá com vida. Uhum. Teve um relato recentemente de uma pessoa querida com Covid, e quando estava lá na UTI, não era semi-UTI, com oxigênio, ele compartilhou que o pensamento dele foi, e ele começou a ir para um quadro clínico onde era desesperador. E aí este quadro clínico ele se reverteu. Ele falava assim, eu vou voltar para minha família. Eu vou voltar para minha família. Eu vou voltar para minha família. Né? E ele saiu. O quadro se reverteu, ele está curado e voltou para a família. Pessoa jovem, né? Sem comorbidade para justificar que ele estivesse lá. Então, de novo, aquilo que você acredita, o seu inconsciente vai fazer de tudo para mover o seu organismo inteiro, as suas células, o seu ser, né? Para que isso se torne verdade. Então, é super importante que você, para que o seu casamento não vá para a UTI, que você tenha o seu cestinho de medicamentos que você toma quando precisar. Você sabe quais são esses medicamentos que você vai tomar para que o seu casamento não adoeça e não vá para a UTI? Você vai escolher o que acreditar. E cada coisa que você acredita, você vai transformar numa pílulazinha, um remédio que vai te alimentar, que quando você achar que você está adoecendo, que você está febril, que seu corpo não vai mais aguentar, você vai se alimentar desta pílula. Então você vai acreditar que o seu casamento não vai ser vencido. São escolhas que você precisa fazer. Você vai acreditar que casamento é felicidade. E, gente, é felicidade, sim. Né? É uma assim. E aí, eu vou só fazer um parênteses, eu vou voltar assim. Não tem como, a gente não consegue só ser superficial, a gente precisa aprofundar. Normalmente, se você foi criada ou criado numa família em que a relação conjugal dos seus pais não foi uma relação que você, enquanto criança, esperava que fosse um casamento, e é comum as crianças se decepcionarem com a relação dos pais, ou porque participava de brigas, ou às vezes porque estavam numa situação de dificuldade financeira, ou porque tinha algum vício, ou porque tinha traição, ou porque houve separação, ou por uma série de motivos, ou porque tinha agressão. Que casamento era ruim, casamento era sofrimento, e isso fica marcado emocionalmente naquela criança, que depois que se torna adulto, essa marcação emocional não está no seu consciente, mas está no seu inconsciente. E esse inconsciente ele fica tocando horror. Ele fica mandando para você a informação. O tempo todo, ele tá com terror, né? O inconsciente. Tá com terror o tempo todo de que E casamento. a gente não percebe. E de que casamento não é bom, casamento te traz infelicidade. Como assim, Sampa, casamento não é bom, te traz felicidade? O inconsciente diz, olha, minha mãe sofria, meu pai sofria, se separaram, eu via minha mãe chorando, meu pai bebia, eu não sei o quê. Aí eu fui conviver depois quando meu pai se casou com uma outra mulher, e eu morei um tempo com meu pai, eu morei um tempo com a minha mãe, e eu notava que eles não eram felizes, eles eram infelizes. Então, isso só ia piorando. Então fica uma marcação emocional de que casamento não traz felicidade. E aí, essa pessoa cresce e se casa. E, infelizmente, gente, muitos adultos possuem uma marcação emocional inconsciente de que casamento não é a melhor coisa do mundo. O casamento, ele tem a possibilidade de ser a melhor coisa do mundo, sim. Total. E aí, então, só para dizer assim, o que você acredita consciente ou inconscientemente, o seu organismo, o seu todo, o seu ser vai se esforçar para torná-lo realidade. Então é importante que você, primeira coisa, ressignifique essas crenças. Aí, fazendo aquela cestinha de medicamentos para o seu casamento não ir para a UTI, né? Então você vai, mudança de mentalidade, virada de chave, você vai escolher as suas pílulazinhas. Então vamos lá, vai.
Vocês podem ir escrevendo aí com a gente pílulazinhas, quer dizer, coisas que você vai escolher acreditar a respeito do seu casamento. Mesmo que o seu casamento esteja numa crise muito grande, que ele não, ou que não esteja muito bom nesse momento, você vai se desapegar de tudo isso, você vai abstrair e você vai decidir agora, uma decisão racional, assim, olha, o que eu escolho a respeito do casamento da minha vida. Essas são as minhas escolhas. Você jamais vai ter controle da sua vida, você jamais vai pilotar o seu avião, você jamais vai ser a protagonista da sua vida se você antes não fizer as escolhas no que você vai acreditar. Né? Então, vamos lá. Se o tema é casamento, quais são as escolhas que eu faço? O que eu decido acreditar? Pílulazinha 1. Casamento é bom ou ruim? Casamento traz felicidade ou infelicidade? Vamos lá, escolha que o casamento traz felicidade. Pílula 2. Casamento é vida. Gente, casamento é vida. Não que a sua vida dependa do outro, longe disso. Mas casamento é vida. Porque é tão bom quando você compartilha verdadeiramente, quando você tem intimidade verdadeiramente, quando tem troca verdadeiramente, quando você não conversa, quando você não quer conversar, e quando você conversa quando você quer conversar, quando você tem essas liberdades. Imagina o seguinte, ó, afunda o navio, você fica sozinho numa ilha. E você sozinho numa ilha começam a acontecer coisas super boas assim para você lá, sabe? Você tá com dificuldade de, putz, e agora o que eu vou comer? Aí passa lá um macaco e deixa uma penca de banana lá para você. Você já tem comida, você tem banana para comer. Aí daqui a pouco acontece não sei o que, você tá andando assim, cai um coco de um coqueiro. Você não sabia como subir no coqueiro, mas cai um coquinho que agora você vai poder também beber alguma coisa. E ainda é o soro, né? O coco é um super soro. Água de coco. Você vai tomar lá, aguinha de coco e tal. Imagina acontecendo tudo isso com a tua vida, mas você tá só. Não tem ninguém para você compartilhar isso. Tem uma hora que começa a ficar chato, não começa? Parece que não começa a fazer muito sentido. Vira tudo muito mecânico. Né? E quando você tem alguém para compartilhar, faz toda a diferença. Se você já teve filhos, eu não estou falando que ninguém, que assim, não fique casada ou casado pelos filhos. Até porque se você fizer isso, já adianto, isso vai ser um peso para os seus filhos muito grande. Fique casada ou casado porque você escolheu estar casada. Uhum. E por que você escolheu estar casada? Isso, Diga, e amor. acima de tudo, né, você escolheu assumir um compromisso com essa outra pessoa. Isso, você escolheu assumir um compromisso, você escolheu a família. Assim, gente, se você quer, super importante isso, gente. Assim, em atendimento, em treinamento de imersão que a gente dá de anos e anos e anos e anos. O pilar estrutural de felicidade de uma família é o casal. O pilar estrutural de uma família é o casal. Um casal que desiste, lembra, ó, você não vai ficar casado pelos seus filhos. Você pode escolher ficar casado pela sua vida, pelo seu futuro, pela sua felicidade. Né? Nós vibramos com a felicidade do outro, não é assim? Pelo menos essa é a ideia. Nós vibramos com a felicidade dos nossos filhos. O pilar de uma família é o casal. Quando um casal desiste, você ensina os seus filhos a desistirem. Quando um casal insiste, cresce, vence e compartilha e vive, é isso que os seus filhos aprendem. A insistir, a vencer, a crescer. Né? E vocês ensinam aos seus filhos que casamento, sim, é felicidade. Casamento, sim, pode ser bom. Que você, sim, vai ter desafio, que você, sim, vai ter problemas. É inerente ao casamento, é inerente à vida. Né? Mas que, sim, vocês podem vencer. E duas pessoas unidas, né, obviamente unidas, possuem mais força do que uma. Então, você e sua esposa juntos, você e seu marido juntos, pode muito mais. Então, que escolha vocês fazem? Talvez você tenha vindo de um lar em que o seu pai e sua mãe não eram unidos. E aí você não tem essa informação de que duas pessoas unidas, uma informação emocional, eu quero dizer. Obviamente que se você já é uma pessoa adulta, você já esqueceu, você já aprendeu que duas cabeças pensam melhor do que uma, por exemplo. Só que emocionalmente não. Né? Quando emocionalmente você imagina uma criança dentro de você, que é a sua criança interior, olhando a relação dos seus pais, talvez você veja, putz, duas pessoas é tragédia, é briga. Não deixe que essa marcação emocional inconsciente se torne verdade em você. Você agora, mulher adulta, você agora, homem adulto, você pode escolher o que vai conduzir a sua vida para que você, de novo,
pilote seu avião, seja protagonista da sua vida, seja a sua melhor versão, crie uma família feliz, seja bem casada, bem casado, viva a vida e que seus filhos aprendam com tudo isso e tenham a melhor referência em casa. O que faz a diferença na vida das nossas gerações abaixo é a referência que nós somos em casa. Nem sempre nós tivemos as melhores referências dos nossos pais e tudo bem, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. Né? Mas talvez eles não estivessem participando de uma live como você está. E eu tenho certeza que se você está participando dessa live, você também já participou de outras. Você está buscando informação, você está buscando recurso, né, para que a sua vida seja melhor, para que a sua vida mude, para que o seu marido, sua esposa seja mais feliz, você também. Então, volte a conversar com o parceiro, né? Volte a conversar com o parceiro, amor, perfeito. Quais são as escolhas que vocês vão fazer, né, a partir de agora, para que você vire a chave, mude o jogo, sabe? O game pode ser teu, não desiste do game. De novo, desistir é uma escolha, né? E que às vezes, sim, eu concordo, é necessário desistir. Né? Quando desistir? Quando desistir? E às vezes eu vejo aquelas coisinhas assim que eu fico arrepiado. 10 motivos para você saber se está na hora de você largar o seu parceiro, a sua parceira. Ela não olha mais para você, né? Vocês não têm se falado mais? Gente, isso é um sintoma. E outras, às vezes tem uma história tão bonita, que já foi construída, né, com tudo isso. Não é este sintoma, e vamos chamar esse sintoma de febre. E aí a gente fala, mas isso não é uma febre. Se já teve uma febre de 40 graus, uma febre de 42 graus, você quase entra em convulsão. Né? Então, ou seja, vamos chamar isso de um sintoma que pode ser uma febre, e como uma febre, alguma coisa está gerando essa febre em você. Vamos olhar para o que está gerando. E vamos cuidar disso para essa febre ir embora e vocês resolverem isso de uma vez por todas. Né? E uma das formas, né, que a gente pode, voltando na comunicação entre o casal, né, uma das formas, existem algumas estratégias, é um processo, né, de como reaproximar do outro através da comunicação. Total. E a gente está colocando um cenário aqui de que o casal já está bem distante, às vezes esse casamento já está numa UTI mesmo, é diálogo zero, e diálogo não só presencial zero, né? Muitas vezes não troca nem mais mensagem pelo WhatsApp, um já não sabe se o outro vai chegar em casa no horário certo, se vai dar uma esticada. Então aquela comunicação já está bem ruim mesmo, sabe? E uma das estratégias, né, é mais ou menos assim, quando a gente está numa UTI, a gente precisa se recuperar, a gente precisa ficar bem. Uma vez que a gente fique bem na nossa saúde, né, aí a gente vai poder começar a cuidar de outras coisas. E o casamento na UTI, ambos estão na UTI. Então, o que a gente faz nesse momento, né? Primeira coisa, começar a olhar para as nossas questões. Como que eu estou me posicionando neste relacionamento de forma que ele chegou neste ponto? Aonde e como, né, eu contribuí com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar, do jeito que eu gosto das coisas, do jeito que eu quero as coisas, a minha expectativa do outro. Como que eu contribuí para que o meu relacionamento chegasse neste ponto, que a gente não conversa mais? Porque sim, pessoal, sim, no relacionamento, por mais que um queira muito conversar e o outro não queira ouvir nunca, ambos contribuem para o desgaste da comunicação, para o desgaste no relacionamento. Porque o relacionamento é feito de dois, nunca é só um e nunca a culpa é só de um. E nunca um só é sempre bonzinho e um só é sempre malzinho. A gente precisa tirar esses rótulos, né? Esses rótulos muito hollywoodianos, sabe? De que no amor é assim, um tá sempre certo, o outro tá sempre errado. E, gente, não é essa fórmula, a matemática é outra nos relacionamentos. Amor, posso passar uma premissa para eles aqui? É a seguinte, olha, vai doer um pouquinho. Mas se você está assistindo, eu tenho certeza que você está preparada e está preparado para lidar com essa dor, para lidar com a verdade. Eu acho que você pode falar, porque nessa nossa live normalmente só entra adulto. Eu acho que não tem nenhuma criança aqui. Porque a verdade, gente, conhecimento e verdade liberta. Conhecimento e verdade liberta. Que é então, trazer a consciência, né? Qual que é uma grande verdade que as pessoas não possuem consciência? Numa relação, num casamento, o que eu acho do outro eu tenho igual em mim. Cara, mas como isso, Sampa? O que eu acho do outro, eu tenho igual em mim. Num contexto diferente, às vezes se manifesta de um jeito diferente, mas de alguma forma eu tenho igual em mim. Às vezes você pode não ter exatamente o mesmo comportamento, mas você tem a emoção geradora disso.
Por que eu estou falando isso? Porque se você adotar isso como verdade, você vai parar de olhar o outro como único responsável, ou a outra como único Uhum. responsável. Ou a culpa é só do outro, Ou a né? culpa é só E do no outro. relacionamento, nunca, gente, nunca a culpa É, é só do outro. exato. Então, assim, ó, o que o outro tem, de alguma forma eu tenho. Quando você toma posse disso, você traz uma humildade transformadora. Uhum. E essa humildade transformadora vai fazer com que você inicie uma conversa a partir de um outro estado interno. Sabe assim, com outra energia. Quando a gente fala estado interno ou energia, né, a emoção que vai estar por detrás disso é outra. Porque assim, ó, vou ilustrar para vocês. Se você acha que o outro é responsável, que a outra é culpada, como é que o seu estado interno? Você não vai falar com uma pessoa que é culpada ou responsável, que isso está te ferindo, que você está incomodado, cheia de amor para dar, todo carinhoso. Por mais que você tente modular a fala, não demonstrar pela fala, a comunicação do seu inconsciente vai estar lançando foguinho pelos olhos. E é interessante isso, né, Fábio? É. Porque essa comunicação que lança foguinho pelos olhos é bem aquela comunicação, não sei se alguém aí se identifica ou conhece alguém que se identifica, que é mais ou menos assim, sabe quando o casal está discutindo e um deles ou ambos não quer necessariamente discutindo, conversando, ele não quer entender o outro, quer ter razão. E muitas vezes a gente quando está numa discussão, quando a gente está numa conversa, né, especialmente com o parceiro, às vezes a gente até sabe que tá exagerando, a gente sabe que tá, sabe, opa, tô errando a mão, opa, tô insistindo demais, opa, nem eu tenho certeza mais do que eu estou falando, opa, enfim, mas a gente não abre mão de ter razão. A gente não abre mão de ficar com a última palavra. E isso nos casais é muito comum. Mesmo sabendo que deveria ser a hora de ceder, de dar um passo para trás. Mas a vontade de falar a última palavra é muito grande. E quando isso acontece em ambos, né, no parceiro e na parceira, vira uma guerra. Vira uma guerra que realmente vai jogar cada um para um lado. Então é muito perigoso isso. Por isso que o Fábio está falando, essa questão da gente precisar se olhar e começar a se reposicionar nessa relação. Para sair desta UTI, a gente precisa primeiro, começa com a gente, é eu me reposicionar. Que lugar é esse que eu estou ocupando, que eu contribuo para chegar neste ponto? Eu estou Então, conversando com o outro e sai, como é que você falou? foguinho Sai pelos olhos. foguinho nos olhos. Eu estou É tentando manter muito toda a comum lisura, isso. sabe assim, tipo, amor, vamos conversar, mas os olhos, foguinho, pá. Porque Né? às O inconsciente vezes, capta tudo isso. às vezes a voz ou o jeito de falar pode até aparentemente estar dentro de um padrão, dentro do bom senso. Ninguém está gritando, ninguém está, enfim, dando escândalo. A questão nem é essa, né? Mas existe a comunicação a verbal e a comunicação do inconsciente. A verbal tá ok. Aparentemente, se alguém passa olhando o casal conversando algum assunto importante, vai achar que tá tudo bem. Mas entre o casal, a comunicação do inconsciente para o inconsciente sabe que ali está num clima, está num campo de guerra. E galera, a gente não está falando de técnicas de leitura corporal, nada disso. Olha, assim, eu e a Sandra, nós conhecemos muitas técnicas, né? Anos de treinamento, a gente consegue fazer leitura corporal assim, fácil. O que a gente está falando é de comunicação do inconsciente para o inconsciente. Você não precisa nem estar de frente para a pessoa. Uhum. Tá? Você não precisa nem estar olhando para a pessoa. Não precisa nem estar olhando para a pessoa. Né? Então, não adianta nada se você vai iniciar uma comunicação no qual internamente você está querendo soltar foguinho pelos olhos. No qual internamente você já sabe que você é a pessoa que tem que ter razão. Exato. E você vai achar que você não está soltando foguinho pelos olhos, mas vai estar soltando. O seu inconsciente está mandando essa informação. O outro e aí, tá gente, captando. quando a Sandra fala assim, esse lance do ter razão, tem até aquela frase super comum, né, conhecida, que diz o seguinte: você quer ter razão ou ser feliz? Né? Aí como que os casais interpretam esta frase erroneamente? Presta atenção. Quer ter razão ou ser feliz? Como que eles interpretam de forma errada? Eles entendem o ser feliz como abandonar, como desistir. Exemplo prático. Minha esposa é assim mesmo, deixa ela. Meu marido é assim mesmo. Eu não quero ter razão, não. Deixa ele ser assim. Eu quero ser feliz. É um caminho que pode ajudar na relação? Pode ajudar a não brigar.
mas não significa que vai ajudar na intimidade, que vai ajudar a aproximar. Porque quando a pessoa diz assim, não, deixa ele assim mesmo, vai. O que normalmente a pessoa está fazendo normalmente, a pessoa mais madura emocionalmente faz diferente. É pegar essa emoção de incômodo colocando embaixo do tapete. Uma hora, isso vai explodir. O tapete vai ficar tanta coisa embaixo do tapete que ele não vai mais conseguir esconder. Vai fazer bum. Qual que é a interpretação correta dessa frase? Você quer ter razão ou ser feliz? Ou seja, você quer ter razão ou se permitir também entender o outro? Ou se permitir também dar oportunidade ao outro? Ou escolher que um relacionamento, que um casamento é feito da razão de dois, não da razão de um. Vou te dar até assim, um desvio, um desvio positivo, né? um atalho. Se você quer ter razão, tudo bem, mas tenha 50% da razão. Deixe os outros 50% da razão para o seu parceiro. Pro outro, Ambos sim. podem ter razão. Né? Dá para negociar, né? Dá para Dá para ser democrático. Aí sim você vai ser feliz. Sim. Né? Não significa você abandonar a questão. Acho que aquela questão é importante que seja acordada, que vocês conversem sobre ela. Porque isso vai permitindo que cada vez mais vocês vão encontrando uma estratégia, enquanto casal, de terem a conversa. Porque se você escolhe pelo abandono, cada vez menos vocês vão conversar. Aí quando você vai ver, a gente não conversa mais. Escolher pelo abandono num relacionamento que já está numa UTI é deixar morrer. Exatamente. É deixar morrer e morrer junto, né? E aí, das estratégias, por exemplo, nesse reposicionamento que o Fábio está dizendo, existe uma que é muito importante, que se chama escutar o outro. Tecnicamente, a gente fala de escutativa, talvez alguns já tenham ouvido falar esses termos, porque é um termo técnico mesmo, mas vamos traduzir aqui para vocês. Gente, ó, só um parênteses, presta muita atenção, isso é fácil de aplicar, porque ela está dando uma dica de mentalidade. Então, ó, você consegue escutar isso e aplicar de forma prática. Está com problema na comunicação, a coisa não está indo bem. Então, primeiro passo, você vai rever a sua posição de que eu tenho sempre razão, de que o outro está sempre errado. Isso precisa ser revisto. E você precisa se reposicionar, porque senão a guerra continua. Uma vez que você está aberta, né, ou está aberto a se reposicionar, aí sim, e buscar um novo diálogo, buscar novamente conversar com o teu parceiro, né, de um outro lugar. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente escutar. E existe uma diferença brutal nessas duas funções. O ouvir, eu posso ouvir 1000 coisas, eu escuto a buzina do carro que passa. É uma capacidade biológica. É uma capacidade biológica, né? Da audição mesmo, dos 5 sentidos, é o ouvir. Que bom. Só que isso é muito diferente do escutar o outro. O escutar o outro é uma técnica que aparentemente, na teoria, às vezes é até simples, mas na prática exige uma maturidade de quem a pratica, de quem pratica essa escuta ativa. Porque só pratica a escuta ativa a pessoa verdadeiramente madura, ou que está nesse processo de amadurecimento. O emocionalmente infantil não consegue praticar uma escuta ativa. E como que se coloca isso em prática? Primeira coisa, né, quando a gente para ouvir, você para ouvir o teu parceiro, tua parceira, por mais que a crise esteja, sabe, cabeluda, você não quer olhar para a cara dele, ele não quer olhar para a sua cara, mas entende-se que há esperança. Esse casamento está na UTI, mas não está morto, não está enterrado ainda. Vocês ainda moram juntos, vocês ainda têm um compromisso um com o outro, certo? Então, a primeira coisa é querer ouvir o outro de um lugar em que você não vai julgar o outro. Olha o desafio. Gente, é verdadeiramente você querer escutar o outro, você querer, sabe, verdadeiramente. Então a gente está deixando aqui agora, assim, inicialmente uma reflexão para você, né? Uma reflexão no sentido de reflita sobre a possibilidade de você se reposicionar. Poxa, eu vou buscar, sim, conversar, ter um diálogo com meu parceiro, mas eu vou partir de um lugar que eu não vou ter razão 100%. De que eu não vou julgá-lo o tempo todo. E sabe quando você vai escutar alguém, a pessoa nem acabou de falar o que ela está falando,
E você, no seu pensamento, com você mesmo, já fica assim, ó. Ah, eu já sei o que ele vai falar. Ai, mas de novo. Amor, posso dar um mantra para eles, junto com isso, para Sim, ajudar na escuta? importantíssimo, Ó, sim, sim. qual que é Uma o mantra para ferramenta. você? Ó, se você está tendo dificuldade de conversa em casa, muita atenção, a conversa não está rolando mais, ou você já fica irritada ou irritado quando já vai começar a conversa. Quando você já entender, perceber que vai começar a conversa, vai dizer o seguinte para você: você é importante para mim, respeito você e decido verdadeiramente te escutar. Você é importante para mim, respeito você e decido verdadeiramente te escutar. O que é verdadeiramente escutar? É você de corpo e alma. É você, e você, quando você for fazer isso, você faz, obviamente, né? No começo você fica meio mecânico, né? E a pessoa na No sua começo frente vai pode achar que você parecer está. até meio automático, né? Só racional, não traz É, emoção nenhuma. E às vezes até uma emoção assim, contraditória, do tipo, tô falando, mas não tô é, sentindo, né? e vai Tudo achar que você bem. pirou, né? Você vai assim, peraí, não vamos conversar ainda não. Verdadeiramente, assim, eu te respeito, você é importante para mim e eu quero te escutar. Porque se essa pessoa não foi importante para você, tem alguma coisa errada e é com Uhum, você. uhum, É assim que eu quero uhum. dizer. Então, Né? isso que o Fábio está falando, pessoal, é o pré-aquecimento, hein? Você não Esse é foi o... para campo ainda. Exatamente. Você tá no aquecimento. E aí você vai colocar o teu... Quando você diz isso, você dá um comando mental para o seu Uhum. Isso. consciente e para o seu inconsciente. E aí o que você vai fazer? Você vai posicionar o seu corpo de frente para a pessoa que vai falar, para o teu esposo, para o seu marido. Aí já foi para o campo. Isso, já foi para o campo. Tá. Você vai Já olhar para a aqueceu. pessoa e vai olhar nos olhos e você vai Isso. desligar o seu diálogo interno. O que é o diálogo Tá. interno? Vai falar assim, nossa, já sei que ela vai falar, e de novo vai falar sobre aquilo. Olha, novamente ele vai tocar nesse assunto. E fica esse diálogo interno. Uhum. Você vai desligar, né? Você vai desligar e vai, verdadeiramente eu te escuto. E Você é uma coisa importante para importante mim, te nessa hora, respeito. isso, entrou em campo, fez o aquecimento do mantra, entrou em campo para conversar ou para tentar conversar de novo sobre o medo. Provavelmente é um assunto já muito desgastante na relação, que é repetitivo, enfim. Então, vai para campo. Quando você estiver lá de frente a frente, sem o julgamento, né? Você já fez o aquecimento, sem o julgamento. Pessoal, existe uma grande diferença entre pedir e cobrar. Talvez você Uh, possa pedir, é nessa hora, uh, sabe? Lembra, você já treinou, você tá falando de um outro e um novo lugar agora. Você talvez possa pedir para o seu parceiro, e de uma forma muito verdadeira mesmo, né? Para que ele fale o que ele está sentindo, o que ele quiser falar sobre o assunto delicado, mas para que ele fale, para que ele converse com você. E aí você pode pedir para ele, fale de um jeito, fale da melhor forma, porque eu quero te entender. Eu tô uhum. aqui, me ajuda É, a te entender. Pessoal, isso olha isso, ó, me ajuda a te entender. me É ajuda a te fantástico entender. isso. Olha como isso é forte. É importante, né, amor, a gente reforçar que esse me ajuda a te entender, ele vai ter um significado de acordo com o seu estado interno, né? Quer ver? Ó, Sim. eu vou dar uma teatralizada aqui. Se você está num estado interno de acolhimento, onde você respeita, onde a pessoa que está à sua frente é importante, lembra do mantra? Né? Você provavelmente vai dizer assim, né? E você calou o diálogo interno, você vai dizer, me ajuda a te entender. Agora, se você tá, sabe assim, puf, que coisa horrível, de novo, mais uma vez, Só lembra, seguindo o foguinho pelos protocolo olhos, porque ouviu na só seguindo o live, protocolo, mas você ainda tá com provavelmente foguinho nos olhos, ou seja, tá no mesmo é lugar de antes da guerra, tá no isso, lugar da guerra. o seu estado interior vai ser, me ajuda a te entender. Não, mas me ajuda a te entender. Vocês perceberam a Aí não diferença? funciona. O outro Não já vai captou funcionar. toda a energia, toda a emoção, Mesmo exatamente. que você controle, o seu comportamento não seja desse jeito, me ajuda a te entender, blá, 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 o seu inconsciente vai estar se comunicando com a sua esposa, com o seu marido, desse jeito, nessa intensidade. E E aí a fica até comunicação não vai incongruente, rolar. né? É, Você é. verbaliza que quer entender o outro, mas o outro capta a mensagem de inconsciente para Aham. inconsciente de que ainda é um clima de guerra, de que Uhum. ainda há desavença, ainda há É. faísca neste assunto. E aí não vai ter conversa mesmo. Vai ser o Uhum, famoso a gente não conversa mais. E, uhum, gente, eu lembro que eu falei assim, de alguma forma o que te incomoda no outro, de alguma forma você tem parecido. Outra premissa. O que você sente em função da falta da conversa, o outro também sente. Como uhum, assim? Quando você não conversa com a sua esposa ou com o seu marido, como é que você se sente? Provavelmente rejeitada, uhum, uhum. desvalorizada, insegura, não se sente acolhida ou acolhido.
E é o engraçado que as outro se esposas às vezes sente. falam, né? As esposas, normalmente é mulher, né? É. Fala assim, ah, mas eu quero conversar e ele não quer. Ah, mas eu toco no assunto e ele escorrega. Ah, mas É, é. eu tô sofrendo porque a gente não chega num acordo e ele tá de boa. Será que Uhum. ele tá de boa, Não né? tá. Então, ele pode Se você parecer que tá de sofre, boa. né, amor? Se você sofre, marido, se você sofre, esposa, o seu cônjuge também sofre. Acredita nisso. Porque se ele tem Talvez. algum compromisso ainda com você, né? Sentimento, amor, tem um compromisso, vocês têm uma família, enfim. Ele percebendo o teu incômodo, ele vai também se sentir incomodado, no mínimo, né? Isso é a troca da relação, né? Ainda que ele não Exato. admita, ainda que ele não demonstre, né? Ainda que ele demonstre o inverso, né? No sentido de que não tô nem aí. Ele ou ela, né? Pode ser de Uhum. ambos os lados, né? Mas enfim, é exatamente isso que o Fábio falou. O que um está sentindo, se um se sente rejeitado porque não tem diálogo, o outro, de alguma forma, também se sente rejeitado pela mesma questão. Então, assim, só que o que vai aparecer, né? Às vezes, naquela historinha de você quer ter razão, ser feliz, na intenção emocional, né? Pela raiva, normalmente, né? Por algo que o tomou ou a tomou, ela vai, ou ele vai ter um comportamento de que quer ter razão. Então vai mostrar para Uhum, você o contrário, vai te cutucar, vai ser reativo, uhum. reativo, vai devolver. Muitas Mas no vezes vai ser fundo, irônico. Pessoal, muitas ironia é um vezes veneno vai na ser. comunicação. A ironia é um veneno em qualquer comunicação, no trabalho, na vida social, enfim. E no casamento é uma bomba atômica, sabe? Porque ela vai potencializando, vai potencializando. E guardem isso, ó. A ironia significa, para aquele que é irônico, ele não está sendo escutado, Uhum, uhum. ou ela não está sendo ouvida. Né? Então, a ironia é a prova de que o outro se sente rejeitado, rejeitada, sem valor, né? E assim por diante. E Então, para a assim, gente já ir gente, finalizando, né? é, Buscar essa conversa de um outro e novo lugar, né? Tem o aquecimento, estou aqui retomando, né? Os passo a passo para a gente já é. finalizar. Tem o aquecimento, o mantra que o Fábio ensinou aqui para gente. Eu te respeito, você é importante, eu quero te escutar. Eu te respeito, Isso, você é isso. importante, e eu quero. Ó, a decisão. Eu quero te É a escutar. decisão, isso. E aí você vai para campo para ter um diálogo com o teu parceiro. Então vai baixar aquele seu diálogo mental, aquele diálogo interno é aquele que você fica falando com você mesmo. Você vai Uhum. baixar aquela sua voz interior de que você é a dona da razão ou o dono da razão, de que você já sabe o que o outro vai falar, de que você é que está certo. Então, essas vozes ou esses comandos internos, eles precisam ser deixados de lado, porque senão você volta para o campo de guerra, e agora é um campo de paz, né? É a busca de um campo de paz. E verbalizar para o outro, né? Me ajuda a te... Olha, vamos conversar de novo, vamos tentar conversar de Gente, novo sobre guardem aquele isso, porque isso é assunto. muito bom. É. O, Vamos tentar o conversar de novo sobre parceiro, aquele parceira, né? assunto. Marido, esposa, vamos voltar naquele assunto, mas dessa vez, né? Me ajuda a te entender, eu quero te entender. Pessoal, uma coisa muito importante, né? Quando a gente faz essa prática da escuta ativa, não quer dizer que a gente vai concordar com o outro. Se eu escuto o outro, acolho o que o outro está dizendo, né? Acolho o sentimento do outro, não quer dizer que eu vou dar razão para ele no sentido de que, Exato. então ele que estava certo, ou ele está sempre certo. Porque às vezes o outro pode ter pisado mesmo na bola. Mas Sim. isso não impede de eu acolhê-lo, de eu Ah, gente, conversar sobre. e pode acontecer, é bom prepará-los para isso, né? Quando você faz um movimento desse, e ainda mais na relação entre vocês, isso não é comum, né? Quando você repete todo esse passo a passo que nós falamos aqui e tal, e você diz assim, já de um estado de amorosidade, de respeito, de acolhimento, né? Me ajuda a te entender. Tem grandes chances do outro, do seu cônjuge, ficar. O que aconteceu? Provavelmente Né? não, vai ficar até desconcertado, porque o É, outro não vai. Você está numa posição nova que o outro ainda não conhece, né? aham, É aham. muito, é muito interessante esse jogo no casal, né? Porque quando um muda, o outro muda. Então, aquele discurso que a gente vê Guardem muito isso. nos Quando um muda, o atendimentos, outro o muda. Um outro muda, muda. o A outro gente vê muda. muito nos atendimentos aquilo que eu falei. A mulher chega, fala que o marido não quer conversar, né? Então, você, mulher, se esse for o seu caso, você tome a iniciativa.
Não espere que o outro vai vir e falar, vamos conversar, se ele está fugindo, se ele está fazendo movimentos inversos. É você que vai dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo não é qualquer primeiro passo. Você vai se reposicionar E se você internamente. estiver cansada, né? Se vier com você, ai, mas eu tô cansada de buscar, de puxar o assunto, porque é sempre a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Buscar suas pílulazinhas. Lembra que vão impedir que seu casamento vá para a UTI. A pílulazinha vai lembrar o que Ou você que morra escolheu se para já estiver você. na UTI, né? Ou que morra, né? Aquela pílulazinha vai lembrar você assim, não, eu escolho ser feliz nesse casamento. A decisão. Eu tomo uma Isso. decisão de ser o pilar dessa minha família, né? Junto com o meu marido e com a minha esposa. Eu Eu decido ainda decido investir nesse investir relacionamento. nessa. Eu Eu decido ser o decido investir na protagonista. família. Isso. Desistência é derrota. Sim, Desistência nunca foi vitória. sim. É claro que, de Desistência. novo, né? Acho que talvez precise falar isso todas as lives, né? Uhum. Existem casos que, quando a vida está em risco, é caso sim de separar, é Só- caso E de denunciar e separar. A gente não está falando desses extremos, é tá? A gente está só que, falando de amor, mas relações que fiquei. são É, recuperáveis. isso. Quando teve a violência, isso não é desistência. Quando se teve uma violência com você, você escolheu romper. Desistir seria continuar aceitando a violência, Uhum, tá? Gente, então, por isso que assim, desistir nunca é vitória. Escolher, decidir é vitória, tá? Lembrem disso, gente. eu acho que É é isso, né, isso, né? amor? Por Então hoje foi, né? guardem. É. A gente pode fazer mais lives dessa, né? Na verdade, a gente tem muita A coisa para conversa falar. acabou, e Essa agora, né? prática da escutativa, É, pessoal, é um processo, é fórmula mesmo, sabe? A gente faz essas orientações, inclusive em atendimentos no privado, enfim. Quando a gente começa a colocar essa escutativa em prática, é um processo, né? É muito bonito de ver, né? Como as pessoas voltam a se conectar emocionalmente de novo. E às vezes através da comunicação que um volta a entender as necessidades do outro de novo, como era lá no começo do relacionamento, quando estava apaixonado, na lua de mel, no começo de um namoro, sabe? Na fase boa, né? Isso é resgatável, né? E com muito é. mais maturidade agora. E lembrem, gente, o que você acredita, o seu inconsciente vai te mover inteiramente para transformar isso em verdade. Então, escolha no que você vai acreditar, ok? Uhum. Quanto mais escolhas você fizer, mais pílulas salvadoras você vai ter para o seu casamento não parar na UTI. Tá bom, gente? Isso. Pessoal, É boa isso. noite, muito obrigada. Para quem ficou aí até o final, boa noite. Gente, brigadão. Boa Boa semana. Até. noite.